Olá, queridos, muito boa noite, sejam bem-vindos à noite de oração. Eu tenho certeza plena que Deus está com os ouvidos atentos, aguardando a minha e a sua oração. Eu falo dessa forma, com os ouvidos atentos, possa parecer que nós não estamos em conexão com Deus, que talvez eu ou você não estejamos orando ali em espírito. Na verdade, algumas pessoas literalmente só conseguem se conectar através da oração verbal. Ainda não aprenderam a ter uma conexão 24 horas com Deus, ali em espírito. Algumas outras pessoas que adentrarem esta live apenas vão continuar a comunhão que elas têm verbalmente ou em espírito. Elas apenas vão continuar aqui nestas lives. Mas este momento é um momento singular. É um momento que nós podemos clamar. A Bíblia não deixa evidência de que há um clamor na oração em espírito. Que a oração é aqui, mas há um clamor. A palavra clamor significa gritaria de quem suplica ou súplica em alta voz. Ou seja, esse é o clamor que Deus tem manifestado as tuas bênçãos através daqueles que têm clamado, daqueles que têm invocado o teu santo nome. Eu convido você a, junto comigo, orar e engrandecer o nome do Senhor. Saímos do Podbem faz 1h10, mais ou menos, que nós terminamos a live do Podbem, e ali nós falamos sobre a transformação de caráter, como transformar o seu caráter. E algo que foi falado ali, um versículo de Salmo 51, versículo 10, Salmo de número 51, versículo 10, Davi dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, eis aí um pedido que nós devemos fazer em abundância, para que o Senhor venha transformar o caráter daquele que ainda não tem um caráter transformado, daquele que ainda tem um caráter deformado. Mas talvez você diga: pastor, eu tenho um caráter transformado pela glória do Senhor. Então nós vamos pedindo ao Senhor para que venha mantendo o nosso espírito puro e o nosso coração reto e o nosso espírito puro. Por quê? Para que nós não venhamos sair da posição que Ele nos colocou. Eu te convido a colocar os seus pedidos de orações aqui. Já temos alguns pedidos aqui e eu lhe convido para juntos orarmos ao Senhor. Mas olha só, não poupe escrita, não deixe de repente o cansaço te dominar e você não colocar aqui o seu pedido de oração. Aprenda algo, aprenda algo. Eu trabalhei no ramo jurídico, trabalhei em escritório de advocacia. É interessante o processo judicial. Ele tem as suas... Nós aprendemos muito com a justiça. Primeiramente, só detém o direito aqueles que provocam. O direito é um benefício que está ao dispor daqueles que correm atrás dele. Ele não vai chegar até você. Essa é uma regra que nós aprendemos na prática, no processo, né? Seja civil, criminal ou quaisquer outras áreas. Você só vai alcançar um direito que você tem quando você lutar por ele. Por isso vem a ideia que todos têm que lutar pelo seu direito. Mas é interessante que, a partir do momento que você inicia um processo judicial, o juiz, ele vai agir dentro do processo. Ele vai praticar atos, né, dentro do processo. Mas chega um determinado momento que é algo que a gente, do ramo jurídico, a gente se cansa um pouco. Quando a gente entra no site para consultar um processo, ou nós fazemos vista ao processo, tem ali o último despacho do juiz. E o último despacho dele
está ali e está concluso para o juiz, ou seja, aguardando outra manifestação. É interessante porque quando o processo está parado, o advogado emite um pedido, ele impetra com esse pedido para que o juiz se manifeste. Muitas das vezes, o advogado vai na vara, nós chamamos de vara ou cartório, e ele conversa com um dos atendentes da vara, do cartório, ou com o diretor do cartório, ou se não, ele, dependendo do caso, ele pede para falar com o juiz. Ou seja, o juiz já sabe que existe o processo, tem ali o proceder, mas é preciso provocar, porque o juiz tem muitas coisas para fazer. O que eu quero trazer a ideia aqui não é que Deus tem coisas mais importantes para fazer, ao ponto que está esquecendo a sua causa, a sua necessidade. É porque o próprio Deus, através deste exercício de persistência, ele aperfeiçoou o nosso caráter. Entenda algo, o ser humano é muito fácil o ser humano desistir das coisas. Um dia ele quer algo, na primeira dificuldade ele desiste. Para Deus mudar esta característica, para Deus mudar esta personalidade do nosso caráter, ele permite que nós, cristãos, ou quaisquer outras pessoas, cristãs ou não cristãs, peça, um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque isso trabalha a paciência dentro de nós, trabalha a perseverança dentro de nós, e quando ele realiza os teus intentos, a nossa esperança fortalece. Não é à toa que o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, a equipe pode confirmar para mim, Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, ou algumas palavras tá perseverança, né? Experiência. E a experiência produz esperança. Então, é importante que você, isso mesmo, a equipe já confirmou, Romanos capítulo 5, versículo 3. Acertei aí. Então, nós entendemos que é pedindo, até se realizar. Quarta-feira nós tivemos o testemunho aqui da Marina Neres Campos, que estava esperando o INSS dar uma resposta para ela de um direito dela. Se eu não me engano, auxílio maternidade. 5 meses, a neném nasceu, já está de meses, e o INSS não respondeu. E ela começou a pedir ao Senhor, começou a suplicar ao Senhor: atenda a minha causa, julga a minha causa. E todas as noites, na maioria das noites, ela colocava o pedido de oração. Para algumas pessoas, possa parecer, nossa, tão redundante, as pessoas vêm e colocam os mesmos pedidos. Não, está certo, coloque o teu pedido, não é redundante não, coloque aqui, não importa se você pede todas as noites a mesma coisa, até que Deus cumpra, este é o objetivo. E nós fazemos isso com paciência, mas com a alma angustiada, pedindo a Ele, dizendo: Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e Deus vai atender. Não seja o crente que esqueceu a arte da persistência. A arte da persistência é um dos benefícios que o Espírito Santo nos ensina a executar e a trabalhar. Então, coloque o seu pedido de oração aqui, não importa se você já colocou 1 milhão de vezes, coloque aqui até que se cumpra sobre a sua vida, ok? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Marina, olha aí a Marina, eu falando dela, olha ela aí, Marina Neres Campos, a Tamara Beatriz, Daniel Santos, Roberta Viana Madeiro,
Cícera Fabiola, Mônica Araújo e Mulheres que Falam adentraram esta live. Deus abençoe a vida de vocês e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele a sua súplica, o seu favor. Oremos ao Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó meu Pai querido, como eu sempre agradeço pela oportunidade. Senhor, quantas pessoas perderam a fé, se afastaram da fé e não tem mais esta oportunidade. A oportunidade de te buscar, a oportunidade de falar contigo. Na verdade, Deus, eu sei que as pessoas não precisam estar numa live para falar com o Senhor. Não precisam estar dentro dos templos religiosos para falar contigo. E muito menos elas precisam, ó Pai, de estar na live ou no templo religioso para que o Senhor as ouça. Eu sei disso. Mas nós, ó Pai querido, estamos aqui porque manifestamos, ó Deus amado, um desejo ímpeto dentro de nós em buscar ao Senhor. Somos atraídos por aqueles momentos que nos reunimos com os irmãos em oração, na leitura da palavra, nos ensinamentos que o Senhor tem trago sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. E eu agradeço porque o Senhor tem trago nesta noite, sobre estas lives, muitas pessoas, ó Pai querido, das quais o Senhor tem regenerado, tem transformado, tem abundado, tem, ó Deus querido, convertido para louvor do teu nome, para louvor da tua glória. Eu, ó Pai querido, quero já abrir este momento, ó Deus, de petições, apresentando o pedido do Daniel Santos. Daniel Santos, ó Pai querido, está com uma ferida no estômago. Em outras lives ele disse câncer no estômago. Deus, eu creio que tu és a cura. E eu creio, ó Pai querido, que tu és tudo em nós. Não há vida, Pai querido, física, se não está no Senhor. O fôlego de vida que o Senhor nos deu, olha, Pai querido, está aqui. E se este fôlego ser retirado de nós, não precisa haver câncer, não precisa haver nenhum outro tipo de doença, para que o homem venha, ó Deus querido, tombar a terra, para que ele venha, ó Pai querido, falecer. Não precisa de doença, basta faltar o fôlego de vida. Mas nós, ó Pai querido, reconhecendo a tua superioridade, a tua soberania, a tua supremacia, queremos pedir ao Senhor, que nos libertou da morte eterna, que nos libertou, ó Pai querido, das prisões espirituais, que tu venhas libertar a vida do Daniel Santos. Deus, eu tenho caso, ó Pai querido, de pessoas da minha família que foram levadas pelo câncer. O meu pai morreu no dia do meu aniversário e era câncer de estômago. E hoje estou eu aqui, ó Pai, voltando a minha oração ao Senhor. E olha que coisa interessante, o meu pai, um homem de Deus, um homem, ó Pai querido, exemplar, foi levado à morte pelo câncer de estômago. Olha, Deus, a probabilidade humana era para eu estar revoltado contigo. Por que que o Senhor permitiu que o câncer tirasse a vida do meu pai? Mas não, eu não me revolto contigo porque reconheço e me sujeito à tua soberania e à tua supremacia.
tanto me sujeito que não deixei de ter fé que o Senhor há de curar a vida do Daniel Santos. Não é porque, ó Pai, ele está com câncer no estômago que ele vai morrer. Eu creio, ó Deus, na cura. Eu creio, Pai, na libertação. Eu não sei, ó Pai querido, se o Daniel está assistindo esta live ou não. Em todas as outras vezes, eu não sei o porquê. Ele coloca o pedido de oração e sai. Talvez ele está no serviço. Talvez, ó Pai querido, ele está ocupado, só conseguiu entrar, colocar o pedido de oração e sair. Eu não sei qual é o motivo, não sei se aqui ele está. Mas independentemente disso, eu peço encarecidamente ao Senhor para que tu venhas arrancar este câncer pela raiz. Eu sei, ó Pai querido, que esta é uma doença desgraçada, porque, olha, Pai amado, ela tem a mania de se enraizar. Muitas das vezes, ó Pai querido, são feitas cirurgias, é removido, ó Pai querido, o câncer, mas ainda ficou raiz, ramos dele lá. Ah, papai querido, aonde a medicina não entra, o que a medicina não tira, o Senhor tira com teu infinito poder. O Senhor tira com a tua infinita graça. Olha, Deus, eu declaro no nome de Jesus a cura sobre o Daniel Santos. E esta ferida no estômago, este câncer de estômago, há de sair, de ser extinguido para a glória do teu nome. Mas não somente o Daniel. Quantas outras pessoas estão sofrendo, estão atormentadas em decorrência de câncer, ó Pai. Em decorrência de câncer no sangue, na pele, no estômago ou em qualquer outra área do corpo. Câncer, ó Pai, na próstata. Eu peço a Ti no nome de Jesus, sobre estes que ouvem esta oração, sobre estes, ó Pai querido, que estão enfermos, que estão, ó Pai querido, aprisionados nas cadeias da doença, nas celas da enfermidade. Olha, Pai querido, manifesta agora segundo o teu poder, segundo a tua graça, a tua cura. Trabalha, papai querido, envia anjos na casa desta pessoa, envia anjos na casa deste homem, envia anjos na casa desta mulher. Eu não sei o quanto dói, eu não sei o quanto é incômodo, eu não sei, ó Pai querido, como que um câncer muda a vida de uma pessoa. Eu sei que é uma doença terrível, mas a tua palavra diz que terrível é Deus, que o Senhor é acima de todas as coisas, que nada nem ninguém, ó Pai, supera o Senhor. O que é o câncer diante daquele que ressuscitou os mortos? O que é o câncer diante daquele que andou sobre as águas? O que é o câncer, ó Pai, diante daquele que apenas com a tua palavra disse: haja luz, antes mesmo de criar o sol, o Senhor fez que houvesse luz. Ah, papai querido, eu sei que tu vai curar a vida destas pessoas. Este, ó Pai, que me ouve lá de Portugal e está enfermo. Este, ó Pai, que me ouve da Suíça. Este, ó Pai querido, que assiste as lives ou shorts. Olha, Pai querido, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Ceará, do Piauí, da Bahia. Ah, papai de amor. Olha, Deus querido, eu sei que o Senhor não é limitado, não. Não é limitado a espaço, tempo.
O Senhor, ó Pai querido, és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Certamente o Senhor há de ir aonde está esta pessoa. E esta doença há de ser arrancada, há de ser dissipada para a glória do teu nome. Eu declaro a cura, a libertação sobre esta vida. E você que está aí do outro lado, que tem uma enfermidade, receba no nome de Jesus. Toca em direção à sua enfermidade, à sua doença e diga: eu recebo a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Apresento ao Pai querido o pedido de oração da Cícera Fabiola. Ela pede oração para que ela consiga encontrar a casa com garagem, lavanderia, e pode ser 3 cômodos, não tão longe nem da igreja, para ela ir andando para a mesma. Ou seja, olha, Pai querido, ela precisa desta casa. Senhor Jesus, o que é uma casa, Pai? A tua serva pede uma casa. Tem tantas casas, mas é tão singular este pedido, porque a casa, ó Pai querido, ela tem que ser de 3 cômodos, ela deve conter garagem, lavanderia, mas ela tem que ser de apenas 3 cômodos para que o preço não seja, ó Pai querido, além das condições financeiras da tua serva. Por isso que esse pedido é singular. Talvez as pessoas digam: nossa, uma casa, é só ir na imobiliária. É só ir na imobiliária. Não, Deus. Eu, quando estava mudando de casa, eu fui na imobiliária. A casa que eu encontrei, tinha outro na frente, alugou. As outras, ó Pai querido, o quarto era pequeno. Ou seja, Pai amado, algumas tinham uma casa muito linda, não tinha garagem para eu colocar meu carro. E eu sei como é que é. Parece fácil. E você tem que enquadrar a sua necessidade dentro da sua condição. A tua serva precisa desta casa. E eu peço encarecidamente a ti que tu venhas ministrar, ó Pai querido, o teu poder, fazendo, ó Pai amado, com que o caminho dela seja endireitado, para ela encontrar esta casa que tanto ela precisa. Não somente a Cícera Fabiola, quantas outras pessoas necessitam, ó Pai, de um lar. Alguns precisam mudar de casa. Outros estão, ó Pai, para comprar a sua casa e precisam aguardar a aprovação do financiamento do banco ou do empréstimo bancário. Quantos, ó Pai querido, têm causas de moradia? Precisa que o plano Minha Casa Verde e Amarela seja aprovado. Outros estão, ó Pai querido, aguardando o apartamento que vai sair porque mora numa comunidade. E ele só mora ali, ó Pai, porque precisa. Diferente de outros, que tornou essa moradia de comunidade um negócio. Tem 3 casas em tal comunidade, tem 2 na outra. Colocou casa na mão de filho, no nome de filho, assim. Não, Deus. Tem pessoas que elas são malandras. Elas são, ó Pai querido, espertas, sem caráter. Tem outras que elas estão, ó Pai querido, numa situação decorrente às suas necessidades. Eu oro por esse, ó Pai. Por esse, ó Pai querido, que é justo, que, olha, Pai querido, não quer enriquecer ilicitamente, mas precisa da tua ajuda na questão de moradia, na questão da compra do apartamento, da casa para alugar. Desbloqueia este processo, ó Pai. Desbloqueia este processo na vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus, e opera a tua obra esplêndida, que só o Senhor pode operar, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu amor seja, ó Pai querido, propagado em nossas vidas.
e o mundo possa te conhecer cada vez mais, o mundo possa ver o teu amor, a tua majestade e o teu cuidado, o cuidado que o Senhor tem para conosco. Eu apresento, ó Pai querido, também o pedido de oração, porque, ó Pai querido, pelo trabalho dela, para que o Senhor conceda a permanência do benefício na escola Ricardo Vitiello. Que Deus toque no financeiro da Secretaria da Educação do Campo Limpo. A tua serva crê. Senhor, eu creio que os teus anjos poderosos vão lá, ó Deus amado, naquela secretaria. Eu sei que é uma assinatura. E Deus, não é falta de dinheiro, não. Não é não. O atual governo, ó Pai, aprovaram para ele uma carta branca de quase 200 bilhões. Olha, Pai querido, o salário dos parlamentares de 33 para 35, depois para 39. Agora foi aprovado, ó Pai querido, que eles vão trabalhar apenas 3 dias na semana. E além disso, apenas 3 semanas no mês. Ou seja, vão trabalhar 9 dias. Isso sem contar os feriados. E aí, ó Pai querido, algumas notas da secretaria, não tem dinheiro para dar um benefício, ó Pai querido, para o professor, para a professora. É mentira. Tá tendo dinheiro, ó Pai, para os colegas, tá tendo dinheiro para os compatriotas, para aqueles, ó Pai querido, do grupo, do partido, tá tendo dinheiro, ó Pai querido, para aumentar o salário do juiz, para aumentar o salário do parlamentar, mas o trabalhador, a maior massa, pagadora de imposto, tem que vir aqui, ó Pai, nos teus pés e pedir ao Senhor para que tal benefício não saia e não seja cortado. Eu peço a Ti, ó Pai querido, não somente para a Tua serva, mas quantas outras pessoas estão neste mesmo dilema. O governo diz, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para os médicos, não tem dinheiro para arrumar equipamento, mas tem uma carta branca de 200 bilhões. Não são 200 milhões, são 200 bilhões. Reclamaram que o governo antigo gastou 400 milhões a mais do teto de gasto numa pandemia, numa guerra. E agora se aprova 200 bi. Oh, Deus. Ou eu estou vendo unicamente, olha, Pai querido, ou, ó Pai amado, a injustiça impera, reina, e a justiça está sendo envergonhada. Eu peço a Ti, ó Pai, estamos lidando num mundo onde os mais espertos são os beneficiados, mas é diferente para o Teu povo, para aqueles que clamam, para aqueles que precisam da Tua ajuda. A Tua palavra diz, bem-aventurados sois vós, que tem fome e sede de justiça. É muita injustiça neste mundo, Pai. Olha a causa deste homem. Esta mulher precisa de um benefício para que a secretaria aprove. Que a secretaria aprove manter o benefício. O outro, ó Pai querido, está lá no médico, no hospital, não consegue fazer a cirurgia porque não tem o equipamento adequado. Outro está no corredor, jogado no chão, porque não tem maca. E 200 bi na mão de um homem só. Na mão de um homem só. E não é 200 bilhões dele, é de uma nação, ó Pai. Olha, Deus, nós não temos fome de justiça. Nós não estamos tendo sede de justiça. Já estamos desfalecendo, porque não há justiça nessa terra. Olha, Pai querido, eu te imploro, julga a causa deste povo, julga a causa destas pessoas.
Olha, Deus, muitos ricos, não são todos não, porque tem rico que tem caráter, tem rico que é honesto, mas tem alguns pilantras aí que arrancaram o dinheiro da empresa toda, fugiu para o exterior e deixou o trabalhador a ver navios, sem o seu dinheiro, sem a sua rescisão. E o rico, refriso, não são todos, porque tem muitos que têm caráter, mas alguns sem caráter, fugiu para o exterior, tem conta no paraíso fiscal, tem conta na Suíça, conta nos Estados Unidos, rendendo dólares, euros para ele. Ah, papai querido, ah, meu Deus de amor, eu digo ao Senhor, nós não temos fome, não é invalidando a tua palavra não, mas nós não estamos com fome e nem com sede de justiça, já estamos desmaiando, ó Pai. É por isso que eu te peço, julga a causa do teu povo, julga a causa destas pessoas, transforma, ó meu Deus, transforma, ó meu Altíssimo. Olha a maldição em bênção, Pai, e venha trabalhar de forma extraordinária. Venha trabalhar, ó Pai querido, de forma grandiosa. Estamos cansados, ó Pai querido, de ser passado a perna em nós. Estamos, ó Pai querido, este povo, estas pessoas estão fadigadas de sofrerem injustiça. Olha, Pai, buscamos a transformação do nosso caráter. Buscamos, ó Pai querido, praticar o que é reto, o que é justo, para plantar coisa boa. Aumenta a nossa colheita, Deus. Que a nossa colheita nos dê frutos de justiça, dê frutos para este homem e para esta mulher, nesta causa tão difícil que ele e ela têm apresentado aqui, neste lugar, ó meu Pai. Eu peço, ó Pai querido, ao Senhor, pelo pedido da Mirelle Marques, ela diz, peço oração para mim, pela minha vida espiritual, pela vida espiritual do meu marido. Olha, Pai querido, a Mirelle Marques, ela roga ao Senhor, ó Pai, gera nela um espírito puro, cria nela e no esposo dela um espírito puro e um coração, ó Pai querido, reto, diante da Tua presença. Gera, Pai querido, aonde há, ó Pai amado, a hoste espiritual da maldade, aonde há, ó Pai querido, as hostes espirituais da maldade, que tem impedido a Tua serva de buscar a Tua presença, de estar diante de Ti. Olha, meu Cristo Todo-Poderoso, o inimigo das nossas almas, ele tem feito de tudo, ele tem criado distrações, ele tem dado na mão do homem o mundo. O homem está preso naquela tela, não consegue parar de rolar aquela barra infinita, aquela barra de rolagem do Instagram, do YouTube. Olha, Pai, quando nós pegamos e assistimos um conteúdo, até que vai, mas é uma barra infinita. A pessoa, Pai querido, fica meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, rolando, o olho pesado, mas tá rolando, o cérebro e o corpo viciando naquilo. Senhor, transforma a vida destas pessoas, porque o que tem atrapalhado muito a vida espiritual de muita gente é o abuso e o uso desenfreado da tecnologia. Vivemos, ó Pai querido, num tempo onde o homem está tão acelerado, como diz o Augusto Cury, psicólogo, psicanalista Augusto Cury, ele diz, a síndrome do pensamento acelerado.
As pessoas, ó Pai querido, não conseguem parar para ler a Bíblia. Não conseguem, ó Pai querido, parar, orar 1 hora, orar, falar contigo por 2 horas. A mente, ó Pai, tá correndo naquilo. Enquanto a pessoa tá de joelhos dobrados falando com o Senhor, a mente tá no afazer, tá no serviço, tá na conta, tá ali, tá lá. E a pessoa não consegue ter uma vida espiritual estável, uma vida espiritual abençoada. Senhor, desacelera, acalma estes corações, acalma estas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Acalma, Pai querido, estas pessoas, a alma delas, e transforma o viver segundo a tua vontade, segundo, ó Pai querido, o conselho da tua vontade. E venha, Pai amado, mudar a vida espiritual, onde a hoste espiritual da maldade, que venha haver, ó Pai querido, transformação, aonde, ó Pai querido, há demônios arrancando, ó Pai querido, a disposição que esta pessoa tem para buscar a tua presença. Extirpa agora as ações, os efeitos e a presença deste espírito imundo, para que haja libertação na vida desta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois eu creio, ó Pai querido, no teu evangelho, creio, ó Pai querido, porque o Senhor tem um grande feito para fazer e realizar em nossas vidas. Cremos no teu nome, ó Pai querido. Apresento o pedido de oração da Marina Neres Campos. Ela pede oração pela vida espiritual também, como eu já orei, e pela sentimental. Oro pela vida do meu esposo, que está longe da família, que somos eu e a filha dele. Peço oração para que Deus convença ele do que ele precisa. Eu creio que Deus vai restituir nosso casamento e trará ele para perto de Cristo e de volta para nossa família. Olha aí, ó Pai querido, um outro esposo afastado do seu lar. Primeiramente, ó Pai, se afastou do lar porque já estava afastado de ti. Porque, ó Pai querido, cada vez que o homem é mais íntimo do Senhor, mais fiel e mais íntimo ele se torna da sua família. Porque a família é um projeto do Senhor. Eu declaro a libertação sobre a vida do esposo da Marina Neres Campos. Em nome de Jesus, aonde tem essa cegueira espiritual. E a cegueira espiritual descrita em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, tem um nome. A cegueira tem um nome. E o nome da cegueira é incredulidade. Ou seja, o ser humano, ó Pai querido, tem acreditado muito mais nas suas opiniões, muito mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Na verdade, muitos chegaram ao ponto dos seus pecados, estão tão cegos que não enxergam a luz. Eles dizem, Deus não existe. Eles afirmam, Deus não existe. E olha, Pai querido, isto é fruto da incredulidade, da cegueira, que se chama incredulidade, que está na vida do ser humano. Mas eu peço ao Senhor, arranque esta cegueira dos olhos do esposo da Marina Neres Campos. Arranca, Pai querido, em nome de Jesus. Transforma, Pai amado, a mente dele. Aonde há o pecado, perdoa. Mas antes lança arrependimento no coração do teu servo. Olha, Pai querido, eu aprendi uma coisa. Que o Senhor é o Deus que opera tanto querer quanto efetuar. O Senhor não depende, ó Pai, que o homem queira. As próprias atitudes do homem lhe proporcionarão circunstâncias tão adversas que o próprio homem mudará de opinião. O Senhor sabe como trabalhar, sabe como operar. Quantas mulheres estão nesta live,
quantas mulheres estão aqui, quantos homens estão aqui e os seus cônjuges foram embora. Os seus cônjuges os abandonaram. Senhor, traga, Pai querido, paz para este coração. Traga paz para esta alma. Trabalha na vida desta pessoa, transformando de forma extraordinária e grandíssima, para que o Senhor, ó Pai querido, venha ser glorificado e venha ter o teu nome exaltado em meio às nações. Apresento, ó Pai querido, também outro pedido da tua serva. Ela pede oração para que seja forte, para suportar as dores que tem sofrido nos últimos tempos. Senhor, fortaleça a tua serva. Eu sei que não é fácil, mas olha, Pai querido, quando nós pregamos, ó Pai amado, e anunciamos que as mulheres ou os esposos ou os homens têm que clamar, orar, buscar pelos seus cônjuges, porque o mundo está aí, ó Pai, para arrebatar, para arrancar, ó Pai querido, do caminho certo, do caminho reto. Mas eu creio que o Senhor é quem tem dado forças. Na verdade, o Senhor já tem dado forças para a tua serva, para ela crer. Esse desejo da restauração do seu relacionamento, do seu casamento, já é a força do Senhor surtindo efeito na vida da tua serva, no nome de Jesus. E todos aqueles e aquelas que precisam, ó Pai querido, de força, de fortalecimento, seja decretado sobre a vida deles, no nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, pois sei que o Senhor fará o extraordinário acontecer. Senhor, traga uma noite de descanso para aqueles que vão assistir esta live durante o dia, um dia abençoado, um dia, ó Pai querido, glorioso, dentro da tua presença. Fortaleça as almas, transforme a vida espiritual, cura as doenças, restaura os casamentos de cada um que adentrar e assistir esta oração e ouvir esta oração. Eu peço a ti, encarecidamente, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e tem honrado as nossas vidas. Perdoe o pastor Benjamin, tá bem rouco. Forcei um pouco minha voz na quarta-feira e fiquei rouco. Mas logo, logo eu estarei recuperado para a glória de Deus. Sei que às vezes fica um pouco irritante a rouquidão, mas eu sei que a fé de vocês transporta este pequeno incômodo e vocês fixam a vida e a mente de vocês em falar com Deus Todo-Poderoso. Queridos, obrigado pela companhia. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui em oração, ok? 6 horas da manhã. E amanhã eu continuarei a série O Coração e o Caminho do Povo de Deus. Deus falará com você poderosamente. Amanhã eu vou falar sobre o novo caminho que Deus reservou para nós. Meio-dia em ponto. Chega muito tarde não, para você não perder o começo do assunto, tá bom? Queridos, muito obrigado. Olha aí as mulheres que falam dizendo, o pastor fez um gargarejo de água. Pastor, faz um gargarejo de água morna com sal. Alivia. Amém. Chegando em casa, saindo aqui do estúdio, indo para minha casa, eu vou fazer este gargarejo com sal e vai aliviar sim, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue dando força e energia para vocês, força e energia para mim, porque nós alcançaremos a vitória no nome do Senhor Jesus. A causa não está perdida. O Senhor está nos ensinando a ter paciência, perseverança, e quando Ele entregar a bênção, a nossa esperança será fortificada para a glória de Cristo Jesus. Beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer
ver muito bem. Deus te abençoe. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.